Você está cansado de pagar mensalidades cada vez maiores para automatizar os comentários e as mensagens no direct do seu Instagram? Ou pior, perder horas do seu dia respondendo comentários, enviando links e realizando processos que poderiam funcionar automaticamente? Foi exatamente pensando nesses problemas que nós desenvolvemos a nossa própria ferramenta de automação para Instagram. Hoje, quem vende produtos ou serviços pelas redes sociais costuma enfrentar três grandes dificuldades. A primeira é o trabalho manual. Sem uma ferramenta de automação, você precisa acompanhar os comentários, responder cada pessoa e enviar o conteúdo pelo direct manualmente. Além de consumir tempo, esse processo pode fazer você perder clientes por demora ou falta de resposta. A segunda dificuldade é o custo. Muitas ferramentas resolvem esse problema, mas cobram mensalidades recorrentes que podem aumentar conforme o número de contatos, automações ou contas utilizadas. Ou seja, conforme o seu negócio cresce, o seu custo também aumenta. E o terceiro problema é a perda de conversão. Quando uma pessoa se interessa pela sua publicação, mas precisa acessar a sua bio, clicar em um link, entrar no seu site e procurar o produto, você cria várias etapas antes da compra. E quanto maior o caminho, maior a possibilidade de o cliente desistir. Com a nossa ferramenta, esse processo se torna muito mais simples. O cliente comenta uma palavra específica na publicação, e o sistema pode enviar automaticamente uma mensagem no direct com o seu link, produto, oferta ou qualquer conteúdo configurado por você. E para facilitar ainda mais a sua operação, também adicionamos o agendamento de publicações. Você pode preparar os seus conteúdos com antecedência, escolher o dia e o horário da postagem e já vincular a automação que deverá funcionar naquela publicação. Assim, quando o conteúdo for publicado, a automação correspondente já estará preparada para responder aos comentários e enviar as mensagens no direct. Você economiza tempo com as postagens, reduz o trabalho manual e cria um caminho muito mais rápido entre o interesse do cliente e a sua oferta. Agora, continue comigo neste vídeo, porque eu vou abrir a ferramenta e mostrar na prática como ela funciona. Quais são as suas principais funcionalidades e como você pode utilizar essa solução para automatizar o seu Instagram. Vamos lá então, galera. Vamos conhecer aqui um pouco a ferramenta, como que ela funciona na prática para você tirar das suas conclusões, se é ou não viável adquirir esse sistema e aplicar no seu negócio e na sua operação. Aqui a gente tem a seção de dashboard, onde a gente vai ter algumas informações, como a quantidade de chats do direct, conversas no direct iniciadas através do chatbot, comentários respondidos, directs enviados, contas do Instagram adicionadas, automações de comentário, posts publicados, falhas no período. Aqui a gente tem um relatório, né, a nível de gráfico. Temos aqui as top automações, que mais teve interação, e aqui os últimos webhooks recebidos. Então, essa aqui é a estrutura inicial, a parte de dashboard. E você pode, então, analisar também por períodos. O período de hoje, 7 dias, 30 dias e 90 dias. Ok? Entendendo como funciona aqui a parte de dashboard, vamos para as próximas etapas. E aqui a gente tem a seção de instruções, né? Aqui é onde vai te passar aqui de forma bem resumida como que você cria o aplicativo, como que você configura o webhook. Mas essas informações de criar o aplicativo e adicionar a ferramenta, adicionar a sua conta do Instagram na ferramenta, essas instruções a gente vai te passar passo a passo a partir do momento que você adquirir o acesso. O processo ele é simples, é tranquilo de ser feito, só que para não ficar um vídeo muito longo, a gente separou por partes e está lá na área de membros. Então você vai ter acesso às instruções de como cria o seu aplicativo, que é bem simples, como conecta a sua conta. Então, a partir desse ponto em que você já fez o processo de conectar o seu aplicativo e a sua conta do Instagram, a gente de fato começa a mão na massa nas automações. Inicialmente a gente vai começar aqui com a automação de comentário. Então, eu já tenho aqui uma automação criada, mas no seu caso você vai clicar aqui na opção de nova automação. E aqui você vai escolher qual é a conta que vai ser utilizada nesse processo. Então, você adicionou sua conta, ela vai aparecer aqui. Seleciona a conta e aqui você vai adicionar o link do post do Instagram. Então, eu vou acessar aqui o meu perfil. Eu vou pegar uma publicação, ok? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esta segunda publicação aqui. Vamos copiar o link dela. Vou dar um Ctrl Z. Volto aqui na ferramenta. Ctrl V. Buscar post. Então, ele vai buscar o ID daquela publicação. Com isso, a gente já pode, então, começar a configurar.
Aqui a gente tem a opção de palavra-chave de gatilho, que é justamente o gatilho que vai acionar a sua automação. Nesse cenário aqui é onde a gente se depara com aquela situação, onde as pessoas dizem, comenta, eu quero, que você vai receber uma mensagem no seu direct. Aí você recebe uma mensagem de resposta no comentário, uma mensagem de resposta com o link do produto, com o link de redirecionamento lá no seu direct. Então é aqui que você vai determinar qual palavra vai ser a responsável por acionar esta automação. Então, por exemplo, se eu vier aqui e digitar aqui teste e enviar, nada vai acontecer. Por quê? Porque não existe uma automação criada ainda. Se eu atualizar aqui a página, eu posso voltar novamente aqui na publicação, está o meu comentário, mas não tem nenhuma resposta, justamente porque eu não configurei ainda. Então eu vou colocar aqui a palavra teste. E aqui eu determino qual é o tipo de regra. É uma regra exata ou se conter esta informação, essa palavra, dentro de uma frase, ele aciona. Aqui, por exemplo, eu vou utilizar a palavra exata, mas aí vai depender da tua necessidade, ok? E aqui a gente vai, de fato, configurar a resposta que vai ser enviada para aquele comentário. Então, eu vou colocar aqui, ó, verifique seu direct. E aí eu poderia colocar mais informações, mas eu prefiro ser objetivo. E aqui a gente tem a seção de enviar mensagem no direct. Essa opção você pode habilitar ou não. Você pode deixar só as mensagens de comentário, ou só o direct, ou trabalhar com as duas opções. Nesse cenário, eu vou deixar aqui tanto no comentário como no envio de mensagem no direct. E aqui a gente vai estruturar a nossa mensagem. Então eu vou colocar aqui, ó, recebemos o seu comentário. E aqui está o link. Beleza? E aí você pode colocar aqui o link diretamente no corpo da mensagem, ou você pode habilitar aqui a opção de incluir botão com link, tá? E aí você pode adicionar aqui, ó, qual é o nome do botão. Então eu vou colocar aqui só para fins de exemplo, nome do botão. E aqui é o link. Então eu vou colocar aqui o link da nossa loja, https://inovabust.com.br. Ok? Mas isso daqui fica a seu critério, tá? E aí você pode clicar na opção de criar automação. E a partir desse momento, sim, todo mundo que comentar teste naquela minha publicação vai receber uma mensagem de resposta no comentário e também vai receber uma mensagem de resposta lá no seu direct. Então, vamos fazer aqui o exemplo na prática. Eu vou colocar aqui a palavra teste e vou enviar. Agora eu posso atualizar aqui a página para a gente acompanhar em tempo real. E veja, opa, não deu tempo de processar, vou atualizar aqui novamente. E pronto, já recebemos aqui a resposta no nosso comentário. Então, se eu clicar aqui, ó, verifique o seu direct, e nós já recebemos aqui, ó, uma notificação de mensagem que está aqui, ó. Vamos clicar, e essa aqui é a informação. Recebemos o seu comentário, e aqui está o link. Bom, nesse cenário, ele não enviou, muito provavelmente por questão de o link, na verdade, eu tenho colocado em letras maiúsculas. Então a gente pode corrigir isso. Foi até bom que a gente corrija isso daqui na prática, tá? Uma vez que você criou a sua automação, você pode vir aqui e clicar na opção de ver o post original. Ele te redireciona para o seu post. Ok? Você pode clicar na opção de pausar esta automação, editar ou excluir. No meu caso, eu vou editar. Então aqui é onde está a seção de link, eu vou adicionar em letras minúsculas, https://inovabust.com.br. Maravilha! E eu posso clicar aqui na opção de salvar as alterações. Aí se eu voltar aqui na publicação novamente, eu posso enviar teste de novo. Vamos aguardar aqui alguns segundos e eu vou atualizar a minha página. E maravilha, veja que o meu comentário ele novamente foi respondido. Então está aqui a minha resposta e está aqui no meu direct novamente. Se eu clicar aqui no direct, agora sim, recebemos aqui, ó. Recebemos o seu comentário e aqui está o link. E veja que está o botão aqui justamente com o nome que eu determinei, que é o nome do botão. E se eu clicar, ele vai me redirecionar para o link que eu adicionei lá. Então nesse caso, eu adicionei o link da minha loja, ele me redireciona para a minha loja. Eu poderia colocar aqui um link de redirecionamento para o WhatsApp, isso aí fica a seu critério, ok? Então, em resumo, é assim que funciona o processo de criar uma automação de comentário direct na sua publicação. E você não se limita a uma única publicação, como vocês podem ver, eu tenho duas aqui funcionando.
eu poderia adicionar mais. Então, clique em nova, seleciono a conta, adiciono o link da nova publicação e faço todo o processo de montar a estrutura de comentário e resposta no direct. Nesse cenário, a gente já vai pular para a próxima etapa. Você já entendeu como funciona o processo de criação de automação de comentário. Aqui a gente tem, então, a automação de direct. Aqui funciona como um chatbot, onde você pode utilizar para atendimento inicial dos seus clientes. E como que funciona? Clicando aqui na opção de nova automação, você vai selecionar a conta e você vai dar um nome interno. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui como saudação. E aqui abaixo é a palavra que vai acionar esse chatbot. Então, se a pessoa me enviar, por exemplo, um bom dia no direct, eu vou selecionar aqui o tipo de regra. Contém a palavra, é exatamente essa palavra ou começa com esta palavra. Eu vou manter aqui apenas o contém. Eu também poderia selecionar aqui a opção de todas as mensagens. Então, se te enviar qualquer mensagem no direct, aciona esse chatbot. Mas eu vou manter aqui a opção de contém a palavra. E aqui seria a mensagem de resposta. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, olá. E vou utilizar aqui uma variável que pode ser o username ou o nome daquele perfil que entrou em contato com você. Por exemplo, eu vou utilizar aqui o nome. Então, olá, nome do perfil. Deixa eu colocar aqui com o O maiúsculo. Como posso te ajudar? Bom, e aqui então é a mensagem que vai ser enviada inicialmente. E eu posso configurar aqui abaixo, olha só, o tempo para reiniciar a conversa. E o mínimo é 5 e o máximo aqui é esse número aqui, ó. Aqui está em minutos, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar 10. Então aqui dentro de um período de 10 minutos, se o usuário não interagir, ele reinicia o fluxo. Então o usuário ele pode mandar a mensagem inicial novamente para passar pelo fluxo de novo. E aqui eu posso configurar uma resposta de mensagem fora das opções. Então, aqui vai acontecer daquele cenário, onde se você tem ali uma lista de atendimento, ou seja, um fluxo de atendimento já iniciado, e você precisa de uma resposta exata, se o cliente não responder exatamente, ele recebe essa mensagem de não entendi sua resposta, escolha uma das opções abaixo, que você pode também personalizar, ok? E aqui abaixo a gente, de fato, vai criar o nosso fluxo. Então, eu posso clicar aqui e vou criar esse fluxo. Eu poderia só enviar uma mensagem, já contendo aqui as informações, etc. Ou eu posso criar um fluxo com botões. Então, por exemplo, aqui na opção de suporte, eu vou colocar aqui, ó, o nome do botão vai ser suporte. E aí é o conteúdo que vai ser enviado depois de o usuário clicar na opção de suporte. Então, eu poderia colocar aqui, só para a gente utilizar como exemplo nesse primeiro momento, eu vou colocar aqui suporte de teste. E mais uma vez, eu poderia utilizar aqui as variáveis na mensagem em si. E aí eu poderia colocar aqui uma outra opção. Veja que eu sigo aqui, ó, dentro da mesma estrutura. Ó. Etapa 1, opção 1. Etapa 1, opção 2. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar falar com atendente. Aí vai depender da tua necessidade de como você precisa montar isso daqui. E aí eu vou colocar aqui o seguinte. Ó. Em alguns minutos, um de nossos especialistas vai te atender. Maravilha! Então agora eu posso clicar aqui na opção de criar automação. Eu já vou te mostrar um pouco mais completo depois como que você coloca subetapas depois dessa camada inicial, beleza? Vou clicar aqui na opção de criar automação. E nesse cenário, eu vou abrir aqui a tela do meu celular. Por que eu vou utilizar o meu celular? Porque essa etapa de botões, os botões eles não aparecem lá no direct através do navegador. Por isso que eu vou utilizar o meu celular para mostrar para vocês como de fato chega a mensagem para o usuário. Bom, então eu vou abrir aqui o meu Instagram. E aqui com o meu Instagram aberto, vou vir aqui nas mensagens. E eu vou enviar a mensagem que aciona esse fluxo, né? Esse chatbot. Então eu vou mandar aqui um bom dia. Beleza? Bom, eu posso mandar aqui dessa forma, mas eu vou corrigir, tá? Vou enviar a mensagem. Vamos aguardar o sistema processar e veja que ele já me trouxe aqui uma mensagem de resposta. Olá, Bonífica, como posso te ajudar? Então ele já recebeu o nome, tanto do usuário como o nome de fato do perfil, e eu escolho aqui como que eu quero lidar. Então nesse caso eu utilizei o nome, beleza? E aqui tem os botões. Se eu abrir aqui na opção do navegador, ele mostra a mensagem, mas não mostra os botões. Por isso que eu estou utilizando o celular para mostrar para vocês como que funciona. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em suporte,
Vou receber a mensagem do usuário, o sistema ele já vai processar e olha só, suporte de teste. Existe outro cenário, então eu posso voltar aqui ó, na minha automação de direct, clicar na opção de editar, e aí eu posso fazer o seguinte, ó, texto do botão. Então aqui está a primeira camada do fluxo. Então aqui está a primeira camada do fluxo. Então eu posso colocar aqui ó, e mudar essa informação de... Vou colocar aqui, ó, para qual serviço você busca suporte. E aqui abaixo eu posso utilizar, olha só, adicionar próxima etapa. Então nesse cenário eu poderia colocar aqui, por exemplo, financeiro. E aí eu coloco aqui a mensagem que vai ser enviada depois desse gatilho. Então, em breve, um especialista vai te atender. E aí eu poderia colocar outra opção aqui também, por exemplo. Veja que agora a gente está na etapa 2. E aqui a gente tem agora, ó, etapa 3, né? Mas esse cenário eu não vou colocar aqui abaixo dele. Eu vou colocar aqui na etapa 2 mesmo. Então a gente vem aqui, ó, na estrutura, dentro aqui da etapa 2 e seleciona aqui, ó, adicionar opção nesta etapa. Então tá aqui, etapa 2. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, suporte técnico. E aí eu poderia adicionar uma outra mensagem, colo aqui e o processo ele se repete. Então eu vou salvar essa informação, volto aqui no meu Instagram, ainda utilizando o meu Instagram no celular, eu vou mandar aqui novamente a mensagem de bom dia. Eu vou enviar essa mensagem. Já recebemos aqui ó, o retorno. Vou clicar na opção de suporte. E veja que antes ele já me enviou uma mensagem e encerrou o fluxo. Agora eu tenho outras opções para poder interagir. Então é o suporte financeiro. Então clico aqui, ele me traz a resposta que vai ser ali configurada correspondente ao setor selecionado. Então eu poderia ter uma estrutura aqui de resposta para quem seleciona financeiro. Poderia ter uma estrutura de resposta para quem escolheu a opção de suporte técnico. E aí sim, a partir desse ponto, você já pode interagir com o usuário a partir do momento em que ele passou as informações que você precisa ter ali inicialmente. Então, de forma bem resumida, assim que funciona o processo de chatbot, utilizando aqui a nossa ferramenta, ok? Agora a gente tem aqui outro ponto muito bacana, que é a opção de agendamento de posts. Isso daqui é realmente sensacional e traz uma facilidade gigantesca para a nossa operação no nosso dia a dia, que é justamente eu poder criar o agendamento dos posts já com uma mensagem de automação construída. Então, por exemplo, né? Se eu voltar aqui no meu perfil, vou atualizar, veja que a minha última publicação é essa daqui, ó. Revendedor de sucesso. Eu vou criar agora uma automação de agendamento de postagens. Então, volto aqui, vou clicar aqui na opção de agendamento de posts, novo agendamento, seleciono qual é a conta que vai fazer esta publicação, a data e o horário. Então, por exemplo, agora são 10h23. Então, eu vou colocar aqui para fazer essa publicação às 10h30. E aqui eu vou selecionar o formato, se é uma imagem no feed ou se é um vídeo no Reels. Então, eu posso selecionar. Neste caso, eu vou utilizar aqui, por exemplo, imagem no feed. Eu vou selecionar a mídia, clico aqui em mídia. E aqui é o seguinte, ó, adicionei a minha imagem. A gente tem que se atentar à seguinte informação. A API de publicação do Instagram aceita somente JPEG. Então, o formato da sua imagem precisa ser em JPEG. Então, se você tem uma imagem que está em PNG e está em outro formato, você pode utilizar sites aí para poder converter, mudar o formato da imagem, beleza? E aqui está a legenda. Então, você vai construir a legenda da sua publicação. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, legenda de teste. E aí você pode montar a sua legenda aqui e já criar a sua automação depois dessa publicação. Então, qual é a palavra-chave? Vou colocar aqui, por exemplo, teste 005. E aí, correspondência, contém, exata ou começa com. Eu vou manter aqui a opção de contém. Aqui é a mensagem que vai ser enviada no direct. Então, eu vou colocar aqui, ó, comentário de teste recebido. A mensagem fica a seu critério, beleza? E aqui abaixo a gente pode também já criar uma automação para o direct. Então, vamos colocar aqui, ó, mensagem enviada no direct. E mais uma vez dizendo, aqui você pode personalizar como você achar que realmente tem que ser, beleza? Conforme aí atende a necessidade do seu negócio. E aí eu poderia adicionar aqui um botão com um link, mas nesse caso, só para a gente utilizar como exemplo, você já entendeu como funciona o uso do botão. Eu não vou adicionar nenhum botão. Eu vou clicar na opção de criar agendamento.
Maravilha, já mostra aqui para mim, ó, agendamento criado. Se a gente voltar aqui, ó, não tem esse agendamento, eu posso atualizar a página e vai continuar sem exibir, porque essa publicação não existe ainda. Ela vai ser realizada dentro do período de tempo que eu determinei. Então, se eu voltar aqui, ele ainda está como agendado. E aí eu tenho aqui a seção de publicados e a seção de falhas. Ó, publicados, ele já tem esse aqui, porque eu tinha feito em testes anteriores, mas eu já apaguei, como vocês podem ver, ela não existe aqui inicialmente, tá bom? Então, aqui a gente tem a opção do se deu alguma falha, ele vai mostrar aqui. E nesse momento a gente vai basicamente aguardar. Então agora são 10h26, assim que der o horário, a gente continua, beleza? Eu só vou basicamente agora aumentar a velocidade do vídeo, né? Não vai ter nenhum corte, para que vocês vejam de fato a publicação ocorrendo de forma automática, beleza? Bom, então vamos lá, galera. Já deu aqui o horário, 10h30. Vocês viram que já saiu daqui de agendados. Está aqui agora, ó, como publicado, beleza? Se eu voltar aqui ao meu perfil, vamos atualizar aqui o nosso perfil. E vai estar aqui a publicação. Só vamos aguardar aqui atualizar a página. E está aqui a publicação, beleza? Se eu fizer um comentário, vou utilizar aqui o outro perfil, né, para poder comentar. Vou atualizar aqui, ó, essa página. Vou acessar aqui a publicação. Deixa eu ver qual foi a mensagem que eu utilizei aqui para automação. Quando a gente cria a mensagem e o comentário, ele já vem aqui, ó, automaticamente para a seção de automações de comentário. Entendeu? Então, por mais que você criou essa automação no processo de agendamento de posts, depois que foi feita a publicação, ele vem para cá e você pode, ó, ver posts, pausar, editar ou excluir. Então, nesse caso, eu mandei aqui, ó, a palavra teste 005. Então, se eu colocar aqui teste 005 e comentar, vamos aguardar aqui o processo, eu vou atualizar aqui a página. Vamos atualizar novamente, eu já recebi a mensagem, tá? E já está aqui, ó, o comentário. Vamos abrir, comentário de teste recebido. E se eu vier aqui na opção do direct, já está aqui, ó, mensagem enviada no direct, justamente como a gente tinha configurado antes mesmo da postagem ser feita. Olha só que sensacional. Então isso daqui é um facilitador. E aqui a gente tem, ó, a opção de contatos no direct. Então todo mundo que mandar mensagem para você no seu direct, você vai ter aqui as informações do contato. Temos aqui o status do sistema para a gente poder acompanhar, para ver se a operação está acontecendo de forma saudável. E aqui a gente tem o histórico, né? O histórico de comentários, ele vai mostrar aqui como sucesso, quando ele de fato realizou ali o processo de responder um comentário, quando atende a uma palavra-chave específica. E aqui na seção de chatbot, mesma coisa, ó, o que realmente acionou o fluxo, ele dá como sucesso, e as outras ele mostra aqui como não acionado, porque não acionou nenhum chatbot, ok? Então, basicamente, assim que funciona toda essa estrutura. Então, você já consegue entender o poder que essa automação tem de gerar para você praticidade e mais resultados, evitando com que você tenha que fazer uma operação manual ou custos mensais que crescem conforme também cresce a tua demanda, conforme cresce o teu negócio, os custos para manter ferramentas como essa crescem também. E aqui a gente está falando de algo seu, algo próprio, que você vai ter acesso ao código-fonte para você mesmo, em algum momento, fazer uma manutenção, caso você tenha conhecimento, ou você pode até mesmo contratar os serviços de um programador para fazer para você manutenção, adicionar funcionalidades. A gente também está aqui para poder prestar esse tipo de serviço. Mas, em resumo, você tem uma operação sua, um sistema seu. Você não precisa pagar mensalidades para utilizar o sistema de terceiros. É seu e tudo aqui você controla, ok? Então, você pegou a visão do negócio, você entendeu como isso daqui pode agregar na tua operação, não perde tempo e se posiciona, porque o valor promocional vai expirar logo logo. Então é isso, tamo junto, forte abraço e sucesso a todos.